Eu comecei a estudar, né, algumas questões relacionadas à religião e à saúde mental, né, ao sofrimento mental, né. É, Durante algum tempo eu arquivei isso agora no momento, porque não estava me fazendo bem psicologicamente, mas ainda é um plano que eu tenho como pretensão de continuar, né? E eu comecei a resenhar alguns artigos científicos a respeito da saúde mental nas testemunhas de Jeová, né? Como que desde a década de 60 vão ter artigos, principalmente norte-americanos, né, da área da psicologia, que vão tentar entender, né, como a religião ela tem assim, essa influência em alguns sofrimentos mentais, né, em alguns transtornos psicológicos, tanto de membros fiéis como de ex-membros. Isso eu comecei a observar, né, que como que algumas características psicológicas que eu enfrentava, né, e via enfrentar depois, elas não eram uma coisa exclusiva, né, da minha personalidade, da individualidade, mas elas estavam diretamente ligadas aos dogmas, né, a um tipo de crença, né, e principalmente de pressão, né, de pressão psicológica, né, que eu sofri ao participar da religião, né, com as imposições, aos proibicionismos, né, e todo o estigma de punição, né, que a religião ela colocava ao não seguir, né, as regras estabelecidas. Oi, Bárbara. Como vai? Tudo bem? Ei, Deodato, tudo bem? E você, como é que tá as coisas? Tudo bem, tudo tranquilo. Demorou para sair essa nossa gravação, né? Você estava de mudança lá Ah, de Varginha para São demorou. Paulo. Sim, demorou, mas saiu. Agora tá tudo certo. Agora instalada na nova casa. E aí, agora tá voltando aos eixos. Legal. Ô, Bárbara, me fala uma coisa. Você fez a sua graduação e o teu mestrado em filosofia, ambos? Tanto no, na graduação como no mestrado, eu pesquisei a filosofia antiga, né? Na graduação, eu fiquei bastante presa ao estudo dos conceitos de alma, de morte, né? Na antiguidade grega, né? De Homero, até os pré-socráticos, mais ou menos. Até Hipédocles, que é os pré-socráticos da Hipédocles, que eu fui na pesquisa, né? E em Platão, eu comecei a desenvolver esse amor muito grande, assim, na graduação mesmo. E aí, no meu mestrado, eu fui propriamente estudar, né? Um diálogo específico que é o Fedro, que é um diálogo belíssimo, belíssimo. Ok. Vamos fazer o seguinte. Hoje eu quero conversar com você especificamente sobre um artigo que você escreveu sobre os testemunhos de Jeová. E no futuro, né, se você topar, a gente vai fazer uma entrevista sobre o teu mestrado. Pode ser? Claro, claro, pode ser sim. Então, tá bom, combinado. Eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta vamos conversar sobre o teu artigo que está gerando um interesse, uma polêmica muito grande e eu quero conversar bastante sobre ele. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Ok. Bárbara, como eu falei com você, antes de chamar a vinheta, nós vamos prosear, vamos conversar sobre os artigos que você escreveu acerca dos testemunhas de Jeová. O primeiro artigo você tratou de quê especificamente? Bem, Deodato, esse primeiro essa primeira tentativa, né, de exposição assim sobre essa minha experiência, né, na religião, ela se deu em 2018, que eu escrevi um artigo para uma revista chamado Ateísta, é uma revista inclusive de ateísmo, né, mas eu não me considero ateia, nunca me considerei, mas foi um espaço que eu tive bem legal ali para estar apresentando um pouco um relato, né? Então, foi a primeira tentativa que eu tive, assim, né, de escrita e de exposição mesmo da minha vida, né? O artigo chamava Testemunhos de uma Ex-Testemunha.
onde eu relatava, basicamente, eu contava um pouco quem são, né, as testemunhas de Jeová, da onde que eles vieram, né, quais o fundador, né, eles são uma religião norte-americana no início do século XIX, né, para cá que eles começaram, né, então assim é relativamente recente, uma religião relativamente recente. É, eu relato também um pouco das questões alguns dogmas, né, algumas crenças que a religião tem, né, que diverge um pouco das outras religiões cristãs, né, dos protestantes, inclusive, né, alguns dogmas que eles são polêmicos, né, é, e eu falo bastante sobre a experiência que eu tive da religião, né, e o corte, a ruptura drástica que eu tive também, né? Porque uma das minhas principais militâncias, por assim dizer, né? Então, por que que eu escrevo sobre isso e falo, né, em entrevistas sobre isso, tem a ver também um pouco com a, com a militância, né? É, que é uma crença, né? Um dogma que eles têm ali dentro que me prejudicou muito, me prejudica até hoje, né? E que outras pessoas como eu passaram pelo mesmo problema, né? Então, o objetivo principal também era atrair essas pessoas, né? Claro, primeiramente, dar uma abertura, né? Dar uma visibilidade para esse problema que as pessoas não conhecem, e também atrair essas pessoas que passaram pelas mesmas questões e mostrar, não, olha, você não está sozinha, né? É possível uma superação, é possível um desenvolvimento, né? Realmente uma aspiração da questão, né? O que, que é esse fato? É a ordem que eles têm, né? De ruptura completa entre membros e ex-membros. Então, eu era batizada, né? Fui batizada na religião, me batizei com 13 anos, e depois, com 16 para 17 anos, eu escolhi sair, né? Não concordo, eu estava ali em pleno auge da adolescência, tinha várias questões que me eram colocadas que eu não concordava, né? Então, e a religião ela é muito proibicionista, então tem muitas coisas proibidas que para uma adolescente, né, que está querendo descobrir o mundo, ter amizades, né, era muito complicado para mim lidar ali. E aí eu acabei saindo da religião, então eu fui desassociada, que é o termo que eles usam, né? Então você se associa à religião ao se batizar e você pode se desassociar, sair da religião, né? Ser expulsa dessa religião. E aí eles têm uma ordem, né, que os membros não podem conversar com esses ex-membros. Então, desde então, eu não tenho contato nenhum com meus pais, que estão ali dentro da religião, né? Então, esse foi a questão principal que me motivou a estar ali falando, estar escrevendo a respeito disso, tá conversando a respeito disso, né? E eu tenho recebido muitos feedbacks, sabe, Deodato? Muita gente me procurando que passaram por questões muito parecidas, né? Que é como lidar com essa perda, né? Quase como se fosse um luto que a gente passa, né? Porque são pessoas que passam, que nos consideram como mortos, né? Mas que estão vivos ainda, né? A gente está vivo, né? Então é complicado, né? É um dogma que eles têm muito pesado, né? E no meu ponto de vista, muito antiético, né? Tem outras coisas que eu consideraria muito antiéticas na religião também, né? Mas esse ponto em específico é o que eu tenho tentado, né? Levar como informação para as pessoas, né? Tanto para elas saberem que isso acontece, como também para mostrar para outras pessoas que passaram por problemas iguais. E não necessariamente só da Testemunha de Jeová, porque eu tenho recebido muita gente que é de outras religiões, que também se identificam, que não tiveram um corte abrupto, mas que também tiveram uma negação, uma crítica, uma rejeição dos pais, parentes, né, e amigos, quando escolheram seguir, né, outro caminho, né? Então, nesse artigo, de forma geral, assim, né, eu trabalho sobre isso, eu escrevo um pouco sobre isso, assim, e depois eu fiz um outro artigo que agora saiu agora, começo do ano passado,
final do ano passado, na verdade, que fez parte, na verdade, é um capítulo de um livro, fiz parte de um livro coletivo, né, que chama Filosofia, Ciência e Arte pela Vida. Então era de um financiamento coletivo, e era reunir artigos e poemas, era bem mais livre, né, de pensadores tentando falar sobre a questão da quarentena, né, refletir sobre a quarentena, sobre as questões que a Covid trouxe para a gente, né? E aí me convidaram para estar pensando algum artigo para esse livro, né? E na hora me veio uma questão muito interessante, né? Que o que a Covid nos trouxe, né? E tem ainda, né? Nos feito refletir diariamente, né? O quanto a vida é frágil, né? Então, a gente tem visto a quantidade de mortes que temos aí diariamente, nas pessoas morrendo e adoecendo, né? E, e você não tem tanto mais um padrão, né? Porque tem pessoas que têm comorbidades, mas tem pessoas que estão saudáveis, mesmo assim vêm a falecer, né? Bom, de qualquer forma, o que é a morte para o ser humano, né? E aí, logo de início, me veio uma reflexão que eu tenho, né? Que foi algo que a religião me trouxe, né? E aí entra um outro detalhe, né? Que eu percebi que ao estar me expondo a respeito da religião, eu não deveria apenas colocar os pontos negativos que a religião tem, né? Mas também evidenciar que a religião também me fez uma pessoa boa, me trouxe coisas positivas e que eu soube usar as coisas positivas a meu favor, mesmo que eu não seguisse naquele dogma, né? Então, eu acho que é um aprendizado de mundo, assim, que eu tenho tentado ter na minha vida diária, né? Que é tentar tirar proveito das coisas boas que a vida nos dá, né? Então, aquele famoso ditado, né? Se a vida te der limão, você faz uma limonada, uma caipirinha, né? Então, basicamente, é isso, né? Algumas coisas positivas que a religião me trouxe, né? Que além, né, do todo a minha formação de gosto pela leitura, gosto por estudar, né, facilidade por falar em público, né, entre outros vários fatores, essa questão da morte me chamou muita atenção, né? E por que, né, que o título do capítulo chamava Como eu aprendi a lidar com a morte ao sair das testemunhas de Jeová, né? Por que essa questão da morte era tão importante e até hoje tão importante para mim? Porque as testemunhas de Jeová, eles acreditam que o mundo ele está no fim dos tempos, né? Então você está no período de fim dos tempos e que logo vai vir um Armagedon, né? Que eles chamam que seria essa guerra final, onde haveria destruição, né? Das pessoas ruins na Terra, né? Para ter uma instauração de um novo mundo aqui na Terra. Então, a esperança deles, inclusive, não é celestial, é terrestre. Eles acreditam que o paraíso vai existir aqui na Terra. Então, a todo momento, você tem essa questão da morte muito forte, porque você pode, se você não seguir as regras, né, ou o que eles falam que é a vontade, né, de Jeová, né, a vontade da interpretação, a interpretação que eles têm da Bíblia ali, né, se você não seguir aquilo, você vai morrer, né, no Armagedon. Então, a todo momento, como uma espécie de ameaça, e isso é uma ferramenta, obviamente, que quase todas as religiões, né, usam, né, para prender fiéis, né, para prender as pessoas ali, uma ferramenta de culpa, né, e de É ameaça quase de mesmo, né, coação. de coação. É uma tortura psicológica também, a gente poderia colocar como uma questão muito psicológica. Espertos eles, né? Muito espertos, né? Mas que eles sabem que isso vai fazer com que as pessoas permaneçam ali. Porque se elas tiverem medo delas serem destruídas, né? Elas vão querer permanecer naquele lugar. E aí que entra também uma questão muito forte da religião, porque a relação, ela não é só a relação com os membros e superiores da religião. Então, a sua maior preocupação não é agradar os membros e agradar os superiores, mas a sua relação é com Deus. Então, a todo momento, você está sendo aquela fiscalização. Ele sabe que eu fiz a coisa errada, então eu vou ser destruída. Ele sabe que eu pequei, então eu vou ser destruída. E a destruição
né? E a questão da morte aqui, não da morte e a morte aqui, ela não é uma morte normal, né? Como todo mundo morre, né? É a destruição, né? É a impossibilidade completa de você ter uma esperança, né? Por assim dizer. E aí, o que eu reflito, né? De forma filosófica, né? Sobre como o homem, isso entra um pouquinho na minha monografia de graduação, né? Que eu falei um pouco sobre a morte também, né? Sobre a alma. Como o homem, ele desde sempre, ele teve essa necessidade de continuar vivo, né? De não superar a mortalidade, né? Como desde os primórdios das primeiras civilizações, né? Independente da crença, né? Da cultura, todas elas tiveram uns pontos muito comuns que era essa necessidade de, de continuar vivo de alguma forma. Essa não superação de que todo mundo nasce, cresce e morre, né? Então, todo mundo, né, toda essa tradição que a gente tem, buscou responder à questão da morte, trazendo, né, esperanças e crenças, né, de um futuro no além, né? Seja esse além algo punitivo, seja uma recompensa, né? Mas é muito, muito curioso, né, como todas essas civilizações elas buscaram responder isso. E diante, né, dessa não aceitação da morte, dessa não aceitação de que todo mundo vai morrer, né, você ter essa esperança, né, ela é algo, é um conforto muito grande, né, que diante de atrocidades, diante de mortes prematuras ou inesperadas, conforta muita gente, né. Então, eu tenho um respeito muito grande pelas crenças religiosas e porque justamente por isso, porque ela é uma ferramenta que ajuda muitas pessoas a lidar com a vida, né, com as tragédias, né, com a questão mais dura e crua da vida humana que não tem uma explicação, né? E sei lá se um dia vai ter uma única explicação, né? Você tem vários pontos de vista a respeito das questões, né? Mas é, aí, né, diante dessa situação, né, de alguém ali que estava fora dessa, que estava dentro dessa religião, né, e aí a gente tem que entender um pouquinho como funciona também o processo de concepção mesmo, de formação, né, psicológica, né, de uma criança, né, no caso, eu era muito, muito criança quando eu fui para a religião, né, então eu fui formada dentro dessa religião, eu fui construída dentro dela, então, quando você cresce dentro de uma crença, né, de uma visão de mundo, não é de um dia para o outro, assim, ó, que você vai se desprender, né? Então, estava eu lá, adolescente, né, recém-saída da religião, estava com muita raiva, né, revoltada, né, por não aceitar muitas coisas, e principalmente por não aceitar, né, a ruptura com meus pais, mas, ainda assim, a questão da morte e da destruição me atormentava profundamente. Então, eu tinha sonhos com Armagedon, sonhava que eu estava sendo destruída, tinha remorso, sabe, por quando estava fazendo algo que era tido como proibido. Então, eu tinha assim, esse constante conflito psicológico dentro de mim, né? Ligado ainda a essa ideia de que eu poderia ser punida por aquelas ações que eu estava tomando, né? E aí que tá. O que que me fez, né? Hoje em dia, eu me considero uma pessoa resolvida, assim. Com respeito a essa questão do dogma da destruição, me considero resolvida. Outras questões ainda estou no processo de superação, né? Mas com respeito a essa questão, algo muito simples, algo muito bobo, mas que toda vez que eu me pego pensando sobre isso, eu volto a me refletir sobre isso, assim, e me conforta, né? Que é o seguinte, eu parei e pensei assim, ok, eu sou uma pessoa muito cética da realidade, sabe, Deodato? Assim, eu tenho respeito profundo pelas crenças, respeito profundo pela religiosidade, né? Tenho minhas críticas também quando elas ferem os direitos humanos, os direitos dos outros.
Mas de forma pessoal, eu sou um pouco cética, assim, do tipo, então se você me perguntasse o que eu acredito, eu falaria, não sei, né? Eu prefiro a dúvida, né? Eu acho que a filosofia me trouxe isso. Eu prefiro a dúvida do que a certeza. E isso também porque eu rejeito o ateísmo, né? Porque para mim, inclusive, é a afirmação. Então, afirmação, afirmar que sim, que não, que Deus existe ou que não, são afirmações. São Bárbara, afirmações que, né? só um segundinho. Eu entrevistei essa semana, depois você procura no canal que está aí a conversa com a Joelma, uma filósofa também que mora na Alemanha. Fez mestrado, graduação, mestrado, doutorado em filosofia. E eu perguntei para ela, não sei se foi no ar ou se foi em off, né? Se ela acreditava em Deus, ela falou assim: eu não acredito, mas eu rezo para que exista. Deixa eu fazer uma. Eu Perfeito, brinquei com muito ela que foi uma legal. resposta de mineiro. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em que momento houve, assim, foi no final da tua adolescência, que você teve a ruptura, os teus pais não falaram mais com você, e aí surgiu a filosofia na sua vida? Foi isso? É, deixa eu só falar o que que era essa reflexão, só para me concluir, para não ficar cortado. É porque, assim, é bobo, mas vale a pena, assim, eu falar isso, porque outras pessoas podem se identificar. Eu pensei comigo assim, suponhamos que eles estejam certos e não tem nada que eu possa ter, eu não posso ter certeza, né? Primeira coisa, não tenho certeza se eles estão certos ou estão errados, né? Suponhamos que eles estão certos e eu realmente seja destruída, né? Eu vou ficar sofrendo porque eu vou ser destruída e não vou viver no mundo, nesse paraíso? Não, por quê? Porque eu não gostaria de viver num mundo onde eles estivessem certos. Eu não gostaria de viver num mundo onde existisse realmente tanto preconceito como eles colocam, né, que é a não aceitação da subjetividade, da individualidade, onde existe uma forma só de agir no mundo, onde onde fosse um mundo machista, porque é uma religião muito patriarcal, então a mulher tem um papel totalmente secundário, né? Eu não gostaria de viver nesse mundo que é homofóbico, porque eles não aceitam a diversidade sexual também. Então, eu pensei comigo, sabe, Deodato? Eu falei, então se eles estiverem certos, tá bom. Eu me conforto com o fato de que eu não vou viver nesse mundo, e que bom, porque eu não gostaria de viver nesse mundo mesmo, né? Então, assim, é bobo, é muito bobo, mas para mim foi um alívio muito grande. Não Foi um é. alívio. Não é Foi, uma, bobo. foi mais uma experiência. Eu falo isso para meus alunos, né? Aquelas experiências de pensamento, né? Aquelas posições que você coloca e que você se vê, né? Suponhamos tal coisa, como seria, né? Então eu me coloquei realmente, né? Suponhamos que sim, né? Porque logo quando eu saí, eu rejeitei, né? Falei, eles estão errados. Mas como, né? Eu tentando, né? Tentando crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? E eu adquiri essa postura mais de dúvida, mais de crítica, né? E não de certeza, né? Eu não posso simplesmente afirmar que eles estão errados. E então suponhamos que eles estejam certos. Como lidar com isso, né? E aí isso me trouxe um conforto muito grande, né? Mas aí sobre essa pergunta, né? Como que a filosofia surgiu? E A filosofia surgiu, como ela te ajudou? olha, ela tem tudo a ver, né, com essa minha história, né? Porque tá eu lá, né, no meu ensino médio, né? Então eu saí de casa, eu foi no final do segundo ano do ensino médio. Então, no terceiro ano, que é o último ano, já estava fora da religião e morando sozinha, né? Então eu Estamos consegui que falando meus em pais. São João del Rei. Não, estamos falando isso em Ubatuba, onde que eu morava com meus pais, né? Eu fui para Minas, né? Eu voltei para Minas, né? Porque eu sou nascida em Minas. Aí eu fui para São Paulo, né? Vim para São Paulo, para o interior, né? E aí depois que eu fui estudar, né, nas federais, né? Aí eu fui para Minas novamente. Mas meus pais continuam no litoral, né? Eles estão no litoral norte de São Paulo. Então eu estava lá nesse momento e a filosofia ela me atraiu desde o primeiro momento que eu tive o primeiro contato com ela. E aí que eu vejo hoje em dia eu sou professora, né? Eu vejo como é sutil,
como é sutil, mas como a gente pode fazer diferença na vida de alguém, sabe? Porque até hoje eu sou eternamente grata ao meu primeiro professor de filosofia, que é o Mikael. Depois eu vou mandar para ele essa entrevista, porque eu sempre falo para ele assim, né, o quanto que ele foi importante para mim. Mikael, ele concluiu o doutorado dele pela PUC no Rio. Ele é nietzschiano e naquela época ele de forma assim despretensiosa, né? Porque nunca ninguém quer marcar alguém, né? O Ele amor apresenta fati, o amor fati te ajudou? então, ele apresentou assim, né, o que que era a filosofia, me trouxe, né, o Nietzsche ali presente, né? Acho que muita gente veio a filosofia por causa do Nietzsche, mas confesso que naquela época eu achei que entendia, mas eu não estava entendendo nada. Depois que eu fui estudar Nietzsche, que era difícil mesmo, que eu fui entender, olha, acho que eu não tinha entendido nada naquela época. Mas me despertou uma curiosidade. Me despertou uma curiosidade e me deu aquela intuição, né? Me deu uma intuição e uma visão de que, poxa, essa área vai me apresentar várias respostas para as mesmas perguntas, né? E aí, quando eu estava no ensino, no último ano, né, querendo prestar vestibular, e isso também é um detalhe, né, que eu brigava com meus pais, né, que eu queria fazer faculdade, e a religião, ela não incentiva nem um pouco o ensino superior, né, não, porque eles tentam incentivar os membros à dedicação exclusiva para a religião, né, então eu queria estudar, né, sempre gostei muito, queria continuar estudando, e aí eu me vi entre prestar história ou filosofia, né, áreas muito próximas uma da outra, né? Mas meu coração falou que eu tinha que fazer filosofia, né? E aí a única certeza que eu tinha, eu não sabia que eu ia ser professora, eu não sabia que eu não, minha profissão era desvalorizada, que eu ia penar para conseguir emprego, eu não sabia de nada disso. A única coisa que eu sabia era que é, eu precisava de um lugar, né, onde como fosse um livro, né? Um livro aberto, né? Onde eu pudesse abrir, né? E ter várias respostas ali sobre as questões que me perturbavam. Então, eu não queria religião, né? Não queria mais religião, porque naquela época eu estava um pouco traumatizada, né? Durante muito tempo eu me considerei uma pessoa traumatizada religiosa, né? Religiosamente. Mas eu sabia que ali também me traria respostas, né? Sobre algumas perguntas que eu tinha, né? Sobre o universo, sobre o mundo, sobre eu, né? Sobre Deus, né? Então, eu tinha essa intuição de forma muito vaga, muito superficial. Mas sabe que eu, né, essa Bárbara, essa menina com 17 anos, ela tinha uma intuição certeira, porque eu não me arrependo nem um pouco, sabe, do que eu fiz, Deodato. Não me arrependo, porque não me trouxe certezas nenhuma, né? Porque eu não consegui ter certeza de nada. Na verdade, eu tenho menos certeza de quando eu entrei. Mas me levou para esse universo encantador, assim, né? Que é a história do pensamento mesmo, né? Entender como o homem pensou ah, sempre e como ele sempre se confrontou com essas mesmas questões, né? E que a religião, inclusive, está ali tentando responder também, né? E que é muito próximo, se você for ver, né? Desse âmbito dogmático, né? Mas como que a filosofia, lá na sua tentativa de explicação racional, de linguagem racional, tentou também se defrontar com as mesmas questões, né, com essas mesmas dúvidas que permeiam, né, a humanidade, né, essa incerteza de vida, né, e como que ela teve várias respostas, né. Ok. A diversidade de respostas me atraía muito, porque eu tinha uma única visão de mundo, né, e como aquela visão de mundo não me satisfazia mais, eu precisava de outras fontes, né. Legal. Bárbara, esse teu testemunho, com certeza, vai trazer, como eu já falei lá no comecinho, né? Questionamentos, polêmicas, e eu gostaria de voltar, a gente está caminhando para o fechamento, porque a proposta é trazer-se num curto espaço de tempo o impacto que com certeza vai causar, tanto na academia como para as pessoas que frequentam religiões que exercem esse tipo de coação emocional. E eu entendo que você está dando uma contribuição
extremamente necessária para a sociedade. Mas eu gostaria, assim, fechar esse primeiro bate-papo, como eu comecei, e deixando as portas abertas para o próximo. Eu perguntei para você, e vou repetir, qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado? Pois é, né? Então, eu acabei, sempre tive esse interesse, né, sobre como o homem lidava, pensava a si mesmo, né, na antiguidade. Então, essa questão da alma sempre foi muito importante para mim, né? Então, a princípio, eu comecei a pesquisar, né, sobre as concepções de alma ali em Platão. Só que depois eu caminhei para uma outra área ali da filosofia antiga, que é a área da retórica, que parece que não tem a ver, porque a minha pesquisa ela era mais ligada à questão metafísica, né, da religiosidade, das crenças. Mas aí eu fui para a retórica e consegui fazer a ponte, né? Quando a gente quer, a gente consegue fazer a ponte com tudo que a gente quer. E eu fui estudar o conceito de psicagogia, né? Que é um conceito que me fascinou e que é muito amplo e que a gente pode aplicar a todo momento na nossa realidade. E, inclusive, eu aplico, né, enquanto educadora, enquanto professora, né? O que é psicagogia? É a arte de condução da alma. Então, como conduzir a alma do meu interlocutor, daquele com quem eu converso? Como cativar para com que ele acompanhe a linha de raciocínio que eu estou tentando desenvolver e concorde comigo, né? Ou melhor dizendo, com que ele entenda aquilo que eu estou querendo demonstrar, né? E aprenda algo. Só que para mim conseguir fazer isso, eu tenho que saber o que é a alma. Eu não consigo eu não consigo conduzir o interlocutor se eu não sei com quem ele é, com quem eu estou falando, que tipo de linguagem eu vou falar, né? Que tipo de exemplos eu vou ter, né? Que tipo de postura, né? Então, Platão ali, né, no século V, né, século IV antes de Cristo, já estava falando de coisas que até hoje a gente faz, né, e que a gente nem reflete sobre isso, mas que é muito usado, né, em pessoas que têm essa habilidade retórica que cativa, né, aquela pessoa que você começa a falar, você não consegue desgrudar, sabe, os olhos e fica completamente preso. Então, assim, né, como que a gente fica, às vezes, perplexo diante de falas de pessoas e que elas conseguem nos prender, quase que hipnotizar mesmo, né? Então, a fala, esse instrumento tão poderoso, né? Como pensar essa fala, né? E como pensar como que essa arte de persuasão acontece, né? Então, eu tentei estudar basicamente isso, né? Num diálogo específico, onde Platão ele vai falar sobre a psicologia e vai aplicar, né? Um belíssimo autor, né? Literato, né? Fantástico. Então ele consegue falar e aplicar, né? Então, uma outra oportunidade, né? Gostaria de te contar, inclusive, a respeito, né? Do que ele fala, que é, né? Como praticar essa arte de condução da alma, né? Bárbara, com certeza quem assistiu, chegou nesse ponto aqui da nossa prosa, do nosso bate-papo, vai querer saber a arte da conquista e da sedução no bom sentido que você vai trazer com o teu mestrado. Então, eu te agradeço muito, muito obrigado. A gente volta a conversar, a gente vai ajustar a agenda e vamos conversar sobre o teu mestrado na próxima vez, tá bom? Um abração, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, Deodato. Obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, até.